Personagens da Bíblia. Antigo Testamento infantil. Parte. Antes de conhecermos os heróis do Antigo Testamento, vocês sabem quem é o personagem mais importante de toda a Bíblia? Jesus. Ele não aparece apenas no Novo Testamento. Toda a Bíblia fala sobre ele. Jesus disse: "As Escrituras falam a meu respeito." Cada herói que vamos conhecer hoje apontava de alguma forma para Jesus, que viria como Salvador. Vamos descobrir juntos esses heróis incríveis. Personagem 1. Adão, o primeiro homem. Deus criou Adão do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. Adão foi criado perfeito, sem pecado, para cuidar do jardim do Éden. Ele deu nomes a todos os animais e teve comunhão perfeita com Deus. Mas quando desobedeceu comendo do fruto proibido, o pecado entrou no mundo. Adão nos ensina que todos precisamos de um Salvador. E esse Salvador é Jesus, chamado de Último Adão. Personagem 2. Noé, o construtor da arca. Quando o mundo estava cheio de maldade, Noé era justo diante de Deus. Por 120 anos ele construiu uma arca gigante pregando arrependimento enquanto trabalhava. Quando o dilúvio veio, apenas Noé e sua família foram salvos dentro da arca. Assim como a arca salvou Noé das águas, Jesus nos salva do julgamento de Deus. Noé nos ensina sobre obediência e que Deus sempre preserva um remanescente fiel. Personagem 3. Abraão, o pai da fé. Aos 75 anos, Abraão deixou tudo para seguir a Deus rumo a uma terra desconhecida. Deus prometeu fazer dele uma grande nação e que, através de sua descendência, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Abraão esperou 25 anos pelo filho prometido e estava disposto a sacrificar Isaque quando Deus pediu. Sua fé o tornou amigo de Deus. A promessa a Abraão se cumpriu em Jesus, que abençoa todas as nações. Personagem 4. José, o sonhador do Egito. José era o filho favorito de Jacó, mas seus irmãos o venderam como escravo por inveja. No Egito, mesmo sendo injustamente preso, José permaneceu fiel a Deus. Deus lhe deu o dom de interpretar sonhos, e ele se tornou governador do Egito. Quando a fome chegou, José salvou sua família e muitas nações. Como Jesus, José foi rejeitado pelos irmãos, mas se tornou salvador do povo. Personagem 5. Moisés, o libertador de Israel. Moisés foi salvo das águas quando bebê e cresceu no palácio de Faraó. Aos 80 anos, Deus o chamou da sarça ardente para libertar Israel da escravidão no Egito. Através de 10 pragas poderosas e da abertura do Mar Vermelho, Moisés conduziu 2 milhões de israelitas para a liberdade. Ele recebeu os 10 mandamentos no Monte Sinai. Como Jesus, Moisés foi profeta, sacerdote e libertador do povo de Deus. Personagem 6. Davi, o rei segundo, o coração de Deus. Davi era apenas um jovem pastor quando foi ungido rei por Samuel. Com uma funda e uma pedra, venceu o gigante Golias confiando no nome do Senhor. Mesmo sendo perseguido pelo rei Saul, Davi se recusou a fazer mal ao ungido de Deus. Ele foi rei, salmista e guerreiro, sempre buscando agradar a Deus. Jesus é chamado filho de Davi, porque nasceu de sua linhagem para reinar eternamente. Personagem 7. Daniel, o profeta corajoso. Daniel foi levado cativo para a Babilônia ainda jovem, mas se manteve fiel a Deus em terra estranha. Ele se recusou a se contaminar com a comida do rei e preferiu legumes e água. Deus lhe deu sabedoria para interpretar sonhos e visões. Quando foi proibido de orar, Daniel continuou orando 3 vezes ao dia e foi lançado na cova dos leões. Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões. Daniel nos ensina coragem e fidelidade. Personagem 8. Elias, o profeta do fogo. Elias foi um poderoso profeta que enfrentou 850 profetas falsos no Monte Carmelo. Quando orou, fogo desceu do céu e consumiu seu sacrifício, provando que o Senhor é o Deus verdadeiro.
Elias orou e não choveu por 3 anos e meio, depois orou novamente e chuva veio. Ele foi alimentado por corvos e multiplicou azeite e farinha. No final, foi arrebatado ao céu numa carruagem de fogo sem ver a morte. Personagem 9. Jônias, o profeta fugitivo. Jonas tentou fugir da presença de Deus quando foi chamado para pregar em Nínive. Durante uma tempestade, foi lançado ao mar e engolido por um grande peixe. Dentro do peixe por 3 dias e 3 noites, Jonas orou e se arrependeu. Quando saiu, obedeceu a Deus e pregou em Nínive, e toda a cidade se converteu. Como Jesus esteve 3 dias no túmulo, Jonas esteve 3 dias no peixe, sendo um sinal da morte e ressurreição de Cristo. Personagem 10. Ester, a rainha corajosa. Ester era uma jovem judia órfã, que se tornou rainha da Pérsia. Quando o malvado Amã planejou exterminar todos os judeus, Ester arriscou sua vida para salvar seu povo. Ela jejuou e orou por 3 dias, depois corajosamente se apresentou ao rei sem ser chamada. Deus usou Ester para reverter o decreto de morte e salvar os judeus. Ela nos ensina que Deus nos coloca em posições estratégicas para um tempo como este. Conexão com Jesus. Cada um desses heróis apontava para Jesus de alguma forma. Adão como o primeiro homem, Jesus como o último Adão. Noé salvou sua família na arca. Jesus salva a humanidade. Abraão ofereceu seu filho, Deus ofereceu Jesus. José foi rejeitado, mas se tornou Salvador, assim como Jesus. Moisés libertou Israel do Egito, Jesus nos liberta do pecado. Davi foi rei de Israel, Jesus é rei eterno. Daniel orou mesmo proibido, Jesus intercede por nós. Elias fez milagres pelo poder de Deus, Jesus é o maior milagreiro. Jonas esteve 3 dias no peixe, Jesus 3 dias na sepultura. Ester salvou seu povo, Jesus salvou a humanidade. Aplicação para hoje. Assim como esses heróis, Deus quer usar cada um de vocês para coisas especiais. Vocês podem ter a fé de Abraão, a coragem de Davi, a fidelidade de Daniel, a obediência de Ester e o coração de adoração como os salmistas. Deus tem um plano especial para a vida de cada criança que o ama. Chamada para decisão. Se vocês querem ser heróis da fé como esses personagens bíblicos, batam palminha agora. Lembrem-se, todos eles apontavam para Jesus, nosso maior herói. Engajamento. Contem nos comentários, qual desses heróis mais inspirou vocês? Que características vocês gostariam de ter? Inscrição e compartilhamento. Pais, se inscrevam no canal Pequenos Heróis na Bíblia, para mais histórias que edificam a fé. Deixem like se vocês amaram conhecer esses heróis. Compartilhem para que outras crianças conheçam os grandes personagens da Bíblia. Mensagem final. O Deus que usou todos esses heróis quer usar vocês também. Sejam corajosos, fiéis e obedientes como eles. Até a próxima aventura com os heróis da Bíblia.